Olá, boa tarde, bem-vindos novamente à IBPG, que é a escola preparatória para o ingresso na pós-graduação, voltada aos programas de pós-graduação do IFGHS. Neste vídeo, iniciamos a série dedicada ao programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura, que já apresentou a bibliografia necessária para o processo seletivo, e hoje comentaremos o texto dos professores Alfredo Wagner e Emanuel de Almeida, né? E a obra deles é intitulada Mobilizações Étnicas e Transformações Sociais no Rio Negro. E quem nos ajudará a ter uma melhor compreensão e que trará comentários e reflexões importantes sobre os principais pontos da obra é o professor Raimundo Nonato Pereira da Silva, que tem graduação em Ciências Sociais, especialização em Sociologia, mestrado em Antropologia Social, doutor em Ciência Política, né? E é da casa, é do Departamento de Antropologia, e ele vai nos ajudar. Professor, artigos que foi organizado pelo professor Alfredo Wagner e pelo Emanuel, tá? Alfredo Wagner é coordenador da Cartografia Social da Amazônia. Então, o Manuel é de Ciências Sociais, fez mestrado, eu só estou com uma dúvida se foi Sociedade e Cultura, foi Antropologia, mas ele fez doutorado em Antropologia. Ele trabalhou no seu TCC, ele trabalhou a questão do Quilombo do Tambor, Comunidade Negra de Novo Airão. Depois ele trabalhou com o pessoal das comunidades negras quilombolas de Oriximiná, né? Hoje ele é professor da Universidade, eu não me falo se é estadual ou se é federal do Maranhão, ok? Então, além deles, tem outros, se vocês observarem na obra, tem outras pessoas que colaboraram com essa obra. Eu só estou em dúvida se eu colaborei com essa obra ou foi com uma outra. Entendeu? está mudando de foco, né, professor? Agora eu vou Está no mudar. programa de TV. Eu vou mudar aqui rapidamente. Paciênciazinha que a gente vence. Aí eu estou em dúvida se eu colaborei com essa ou foi com uma outra obra. Ok? Mas quando a gente olha o título, vamos olhar no plano geral, ele traz. André, está me ouvindo, né? Sim, professor, perfeitamente. Agora nós estamos no computador, melhor ainda. Ele traz uma reflexão sobre a questão da identidade étnica no Rio Negro. Qual é o grande ponto desta obra? É que ele não trata de uma única região, que assim a gente acaba denominando região do Alto, Médio e Baixo Rio Negro. Tá? Então, ele mostra, de alguma forma, uma espécie de contínuo cultural, tá? E um contínuo plural étnico, e que a região do Rio Negro, em diversos contexto e situação de contato. Então, isso é importante. Contexto e situação de contato. O contexto é o todo, e a situação é que, como cada comunidade, ou cada espaço do Rio Negro, ele, de alguma forma, responde às demandas do contato. Tá? Isso é interessante porque você tem aí um contínuo que, se pudéssemos pensar em termos metodológicos, delimitando a espacialidade, tá? Ou a socioespacialidade, tá? Os seus vários mecanismos de construção, nós temos Manaus ao extremo do Rio Negro, Cucuí, de Manaus a Melo Franco, que é uma comunidade que Rondon por lá passou, tá? Podia citar outra, mas eu cito essa, no Papuri, como do Rio Negro a Querari, como do Rio Negro a Paricachoeira. Então, quer dizer, você tem todo um fluxo, tá? Que
que se constrói a partir de várias nuances desse contato. Então, a obra, em síntese, ele retrata um pouco e procura dar essa dimensão através dos vários capítulos que compõem a partir da perspectiva de vários autores. Te ouvindo, André? Certo, professor. É, como o senhor acha que a divisão desse texto, para o aluno que vai entrar no mestrado, né, ele tem que se ater? Para o senhor, quais são essas principais discussões que ele vai trazendo, ou renovações teóricas que não se pode ter de vista? Eu sei que minha pergunta é bem ampla, mas é para o senhor esquematizar tudo assim para a pessoa não perder de vista, porque às vezes na primeira leitura ele não se atentou a pontos cruciais, né? Tem algumas, eu poderia dizer orientação, recomendação, mas eu poderia dizer o seguinte: algumas atenções, vamos falar dessas atenções, né? Essas atenções eu acho que é muito mais produtivo. A primeira delas, a atenção que a pessoa deve ter, qual é o ponto central da obra. Vamos dizer, o objeto da obra. O objeto. É aquilo que vem dentro de uma tradição, isso que é importante, porque a gente fala, mas tem que dizer como surge. É uma tradição que vem nas discussões da antropologia, na questão indígena, que se chama a relação de contato. Isso é importante. A relação de contato. A relação de contato, ela coloca como os dois principais atores, ou no plano de vista macro, depois a gente pode detalhar, a questão da sociedade ocidental, aí você pode colocar os agentes, o Estado, a igreja, o comerciante, os militares. Tá? Nós vamos trabalhar isso como agentes do Estado. E trabalhar na perspectiva, o professor Alfredo Wagner é o admirador e lê a obra de Pierre Bourdieu, que não precisa você também estar no Estado para você ter o espírito do Estado. Esse é um ponto. O outro lado são as respostas que os povos indígenas dão para o contexto em que estão a vivenciar e que estão, de alguma forma, a interagir e também reagir. Esse é o foco. Tá? Isso é um foco. Então, a grosso modo, nós teríamos ação da sociedade ocidental, tá? E ação disso que nós vamos chamar dos indígenas. Veja, no plural. Tá? Ou os povos indígenas. Melhor falar povo indígena, em função da própria pluralidade étnica que tem nessa região. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, com esse objeto, né, que é a relação de contato, o que se pretende a partir dele? É demonstrar, tá, e compreender, e em alguns autores vai por essa linha, tá, explicar como essa população, de alguma forma, ou essas populações, ou essas comunidades, aí vai de cada obra, vai trazendo esses dados, por cada segmentos de povo. Tá? Por que segmento de povo? Porque você pode ter uma discussão sobre as mulheres do Rio Negro, você pode ter uma discussão sobre os jovens do Rio Negro, você pode ter uma discussão sobre o associativismo do Rio Negro, que o Sidney Pérez traz. Você pode ter uma discussão dos índios que estão em contexto urbano, entendeu? Agora, todos eles, se você pegar, tanto do movimento, como da questão que estão na cidade, como da questão relacionado à faixa etária, jovens, né, e não jovens, gênero, mulheres e tudo mais, ele está dando respostas e estão dando perspectiva da situação, isso é uma palavra-chave,
da situação desse contato, dessa relação dos índios no Rio Negro. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. É olhar que você está tendo uma fotografia daquele lugar, mas o contexto ele vai mostrar todo esse mosaico. Tá? Seria um filme. Tá? Cada capítulo desse seria a fotografia desse filme. Então, pega essa ideia de fotografia, porque você relaciona ele com o todo e coloca qual é o propósito do filme. Assim, a grosso modo, eu poderia dar esse alerta, tá? Vou chamar para esses fatos. Não estou te ouvindo, André. Ok, professor. Agora sim. Então, eu tenho uma pergunta sobre como essas mobilizações étnicas elas trabalham as fronteiras. Eu acredito que o autor ele parta daquela questão da identidade de as fronteiras étnicas que Frederic Bach ele vai apontar. Eu quero saber como ele vai entender essas fronteiras a partir do Rio Negro, como elas vão se alterando, né? Vamos lá. É, essa ideia de fronteiras, a mobilidade e as fronteiras. Então, você tem duas questões, são as fronteiras étnicas. Né? Então, como. E as fronteiras étnicas está ligado muito à questão da identidade. Esse é um elemento. E o outro está mostrando também que mesmo aquelas comunidades, aquele segmento do povo, e que na realidade foi muito impactada nessa relação de contato, ele manteve em si, né, algo que o diferenciava, né, das outras sociedades indígenas, como também do Estado Nacional. E ele vai mostrar como essas fronteiras elas passam a ter outra conotação, né? Porque elas não são fronteiras, novamente, essa palavra é chave, não são fronteiras essencialistas, não são fronteiras substancialistas, mas elas são fronteiras relacionais. Esse relacionais dessa fronteira está ligado ao espaço e ao tempo que você vive. O espaço ao tempo que esses personagens que estão retratados nos capítulos trazem. Entendeu? Então, esse é um ponto. Então, essas fronteiras, ele está procurando situar na obra em geral, né, e os autores trazem isso, que essa mobilidade ela nunca deixou de existir. Isso é interessante. Ela nunca deixou de existir. O que tem de novo aí, o que aparece de novo, é uma ruptura com aquilo que foi estado como obstáculo para que essa fronteira, de alguma forma, ela se dinamizasse. E aí é o que ele traz, a mobilidade. Então, no momento em que há uma mobilidade, você vai trazendo elementos que, de alguma forma, vai delineando essas fronteiras. Entendeu? Então, é muito interessante isso que esses autores trazem, por conta disso. Então, vejamos, por que isso é importante? Porque você vai olhar outros elementos que transformaram essas fronteiras, tá? Mas, de alguma forma, do ponto de vista relacional, elas se mantiveram. Elas não se mantiveram porque o indivíduo simplesmente auto-se identificou como indígena, ou auto-se identificava como indígena. Na realidade, elas se mantiveram porque foi criado redes de relações e foram rompendo a ideia de que não eram índios. Eu estou tentando evitar aqui citar outras obras para ficar somente no foco da obra em si. Tá? Porque eu podia citar outras obras que vai complementar isso, mas o foco é só essa obra. Então, me permitam essa metodologia. Então, vejamos. Quando você fala de Baniwa,
como alguns vão falar nos capítulos. Você tem Baniuas de falar o Ac, que estão no Alto do Içana, como você tem Baniua no próprio Rio Içana, mais ou menos de uma comunidade chamada Assunção do Içana, descendo o rio, que a maioria das pessoas não falam o Baniua Aruac, fala o Baniua Nhangatu. E você vai descendo o Rio Negro, você vai ver em São Gabriel uma série de baniuas de fala Aruac e uma série de baniuas de fala Nhangatu, porque você está num espaço, entre aspas, pluriétnico cosmopolita, que é a cidade, que vai dar a ideia de como essas etnias vão se estabelecer na cidade, São Gabriel. E quando você chega em alguns lugares e vai descendo, já para Santo Isabel por Barcelos, você vai ter pessoas que se declaram Baniua, porém você já não tem nem a fala do Nhangatu, nem a fala Aruac. Então, vejam, é o mesmo povo, assim denominado, né? Denominado povo, porque na realidade são vários povos ali, mas juntos são os Baniua, mas convencionalmente é um Baniua. Mas você olha, são contextos de contatos e que provocaram situações diferentes, provocaram estabelecimento de fronteiras diferentes, porém interligadas, por isso que é relacional. Isso vai acontecer com os outros povos, com Dessano, com Tucano, Piratapuia, entendeu? Eu acho que a única situação um pouco diferente aí que a gente tem que ver é com os Yanomami. Mas como ele está falando de mobilização do Rio Negro, no Rio Negro ele está considerando esses 23 povos que estão na parte, se situam mais na parte oeste da Amazônia, do que essa parte leste que tem os Yanomami. Professor, eu tenho umas perguntas, e aí eu vou fazer três, mas que eu acho que estão juntas. Eu acho que elas estão juntas. Aí o senhor faz uma síntese. Facilita aí, faz uma de cada, depois eu faço a síntese. Mas vamos lá. O livro mostra contradições internas nesse processo de mobilização? Se sim, quais seriam as mais relevantes? E aí tem outra, porque eu vou juntar, professor. Como as reivindicações por territórios e identidade influenciaram as relações dos povos indígenas com o Estado brasileiro? Que eu acho que se juntam essas duas. Bem, vamos lá. Um fator importante, e aí é que está a questão da fundamentação, isso é importante para que você demarque, você tem que olhar que o leitor ele precisa também de alguns elementos para ele se situar. Primeiro, qual é o ano da obra? Então, o ano da obra reflete um pouco a perspectiva que ali estava vivenciando. Muitas delas, dos capítulos e dos personagens e das situações que estão ali, podem ter sofrido transformações substanciais. Então, é isso que é importante. Esse material, se não me falha a memória, essa obra, se tu tiver ela em mãos aí, mas ela deve ser de 2005 a 2006. Dá uma olhada aí para mim, por favor. Só me tira essa dúvida. O ano da obra, da publicação. Porque essa é uma outra questão que a gente usa a mesma metodologia do contexto e situação, contexto para a gente ver o que estava passando naquele momento, e situação, o que estava sendo vivenciado naquele instante. Entendeu? Eu esqueci de trazer a obra, senão eu abriria aqui e daria outra luz. Mas se tu tiver ela em mãos aí, tu puder dizer, porque aí responde a tua pergunta. 2010, professor. 2010. Então, ele tá com 15 anos, essa obra que foi lançada. De 2010 para cá, já teve avanço substancial. Só para a gente situar,
Em 2010, Manaus tinha 5.040 indígenas. 12 anos depois, tem 76 mil. Entendeu? Aí onde é que está a contradição? Se eu pegar isso para o Rio Negro, tá? Vou te mostrar a primeira contradição. A primeira contradição é que havia uma certa hesitação de algumas pessoas e de outras em dizer: eu digo que sou índio, se eu disser o que é que eu tenho que fazer? Então tem a contradição. Se você pegar, com exceção de São Gabriel, né, que esses números já eram elevados, mas os próprios dados oficiais indicavam o número baixíssimo de indígenas em Santa Isabel, o número baixíssimo de indígenas em Barcelos, quase era inexpressivo o número de indígenas em Novo Airão. E em Manaus, aquele número que eu te falei. Entendeu? Então, pegando esse caso de Manaus, você vai ver onde é que está a contradição. A contradição, primeiro, está na forma de capturar esses números. A segunda, que a gente não pode esquecer também, era que muitos indígenas ainda, de alguma forma, estavam procurando, principalmente dessas cidades de Santa Isabel e Barcelos, fortalecer internamente através das organizações. A Simba é uma, a associação, a Simba se fala Associação das Comunidades Indígenas do Baixo Amazonas, do Baixo Rio Negro, de Barcelos. Tá? Ela vai, a partir de 2010, dar um sinal ali e vai crescendo. Pronto. O pessoal de Santa Isabel também. E o que acontece? Santa Isabel é bem interessante. Daqui a pouco, quando dá o número das 10, 20 cidades do Brasil com maior população indígena, essas cidades vão aparecer, mas elas não apareciam em 2010, esses números. Entendeu? Eu acho que é aí que está o contradição. Você tem contradição externa, metodológica, mas você também tem contradição interna, porque uma geração ainda vai entrar em processo mais intenso de ruptura com a questão daquilo que se chama da sonegação étnica. Então, esse é um ponto. O segundo, pergunta, André, qual é? A segunda pergunta era sobre as contradições, né? Você As falou. contradições, já explicou. Já... Aí a outra coisa era sobre... Tá relacionada, porque como as reivindicações por territórios e identidades influenciaram as relações Isso, isso. E aí a gente tem, nesse período, algumas questões já consolidadas. Aí a gente tem que olhar como é que elas vão, de alguma forma, ganhar espaço de reivindicação e de extensão. Em 2010, a terra indígena 1 e 2 do Alto Rio Negro já estava demarcada. Mas aí começam as reivindicações de terras indígenas, que ainda não foi, mas está em estudo, do Alto Rio Negro, que vai afetar uma imensa população, tá? Que é esse corredor, vamos dizer assim, dos falantes de Engatu. Tá? E aí ele não está somente restrito de Santa Isabel para Manaus. Na realidade, ele está de Cucuí para Manaus. Então, é um problema, porque descendo o rio é a margem esquerda, e é justamente onde estão as comunidades do Rio Negro, né, que ficaram, de alguma forma, não dentro dessa demarcação do Rio Negro de fala tucano e aruaque. Tá? Então, só estou dizendo essa. Tá? Então, o que ocorre? E Rúpida. Então, o que ocorre? Essa turma aqui do leste, tudo bem. Do oeste, tudo bem, mas do leste, não. E vai começar reivindicações de algumas comunidades descendo o Rio Negro. Então, você vai começar a ter isso e vai chegar também próximo de Manaus, tá? De comunidades também fazendo essas reivindicações. Agora, essas reivindicações, ela vem dentro de um bojo de movimento que se inicia fortemente
a partir das organizações indígenas, final da década de 80 e início da década de 90 do século XX, quando a pauta e a bandeira de luta é a demarcação de terra já. E depois elas voltam novamente, inclusive com personalidades, personagens de renome nacional fazendo música, demarcação já e tudo mais. Então ela vai ganhar. Porque começam também comunidades situadas em outros espaços, às vezes com reivindicação de terra até menor, também fazerem esse processo. E esse processo ele se dá partindo da ideia de coletivos assumindo e colocando na pauta a sua identidade étnica. Então, você não pode desassociar a questão do ser étnico com a sua reivindicação. São duas coisas distintas, veja bem, André. O pessoal não está dizendo assim, eu vou ser índio para ter terra. Não. Não funciona assim. Tá? Não funciona assim. Tá? Na realidade, as pessoas têm uma ideia de território, de territorialidade, que foi interrompida e que, na realidade, em muitos lugares, grupos e pessoas começam a assumir esse ônus político de reivindicar. Se você pegar, aí eu vou ter que citar, infelizmente vou ter que citar, mas se você pegar Viagens Filosóficas no Rio Negro, do Alexandre Ferreira Rodrigues, você vai ver que tem algumas comunidades que ele cita ali na região do Novo Airão, que ele identifica como índios e aí são pessoas indígenas, mas ainda não entraram no rol de dizer, olha, nós queremos que isso aqui seja um espaço coletivo e não um espaço individual. Então, essa ideia do coletivo, de ser um território de compartilhamento coletivo, ele começa tanto a descer quanto a subir o Rio Negro. Certo, professor. Eu tenho uma pergunta aqui, antes de avançar para o próximo, mas eu acho que essa aqui é importante. De que forma essa obra dialoga com a tradição de estudos antropológicos sobre a Amazônia, especialmente no campo do indigenismo? Quero que o senhor dê essa retrospectiva novamente e vai encaixando onde essa obra está localizada. Essa obra está localizada dentro daquilo que podemos chamar de uma antropologia interpretativista, tá? Que ele procura entender o sentido do ser e o significado do ser indígena fora do padrão e fora do ditames que tem de outra antropologia que vê dentro de uma substancialidade em que o exótico era um parâmetro para ser índio ou aqueles que, porventura, ainda tivessem o seu sinal diacrítico a ser apresentado. Na realidade, não se busca sinal diacrítico. O que se busca são as relações do ser indígena dentro do contexto do que se produziu a partir da relação de contato. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é que ele vem dentro de uma tradição indigenista que surge com Roberto Cardoso de Oliveira, em contraposição a obras da Darcy Ribeiro, dentre elas os Índios e a Civilização, na qual o autor, no caso da Darcy Ribeiro, situava que os indígenas, por ser um grupo mais vulnerável, mais fragilizado e de menor número, de baixa tecnologia e tudo mais, seriam tragados pela sociedade nacional. Então, ele diria que esse processo de civilização levaria às ruínas e diminuição desses povos. Surge Cardoso de Oliveira, que na década de 50 se contrapõe a essa ideia, trazendo primeiramente a teoria da fricção interétnica, e depois ele traz a ideia de identidade e etnicidade. Essa ideia de etnicidade vai mostrar que, mesmo sobre esses contatos, os indígenas continuavam a ser índios, mesmo que fossem vistos como não. E havia todo um jogo em que, de alguma forma, os indígenas
também transitavam ou lidavam com essa tradição de ser indígena ou ser indígena. E o Cardoso de Oliveira, a partir da obra, no caso, para a Amazônia ou para o Amazonas, chamado Os Índios no Mundo do Branco, né? Quando ele vai trabalhar a questão do ticuna, ele amplia essa discussão, aí ele revê alguns pontos, entre ele a ideia de flexão interétnica, tá? Ele revê isso aí e traz um projeto que divide em algumas pesquisas sobre o contato, tá? Principalmente com aqueles que já estão no contexto urbano, que são 3 obras do Rafael Romano, que se chama O Satélite Proletariado, o Figoli, que se chama O Caboclismo do Rio Negro, ó, e o terceiro, que é a Descida do Purus sobre os Apurinã. Então, essas ideias, ele acabam, de alguma forma, dessa linha, como de outras obras, como as dissertações e as teses dos autores, quando ele diz que, em contexto amazônico, apesar de ser caracterizado como uma área de refúgio e uma área de preservação do exótico, essa ideia que vem desde o Xingu, ele vai mostrar que tem categorias indígenas ou situações indígenas que se assemelham aos índios do Nordeste. Né? Aquele que não tem os sinais diacríticos, que não tem o exotismo como pano de fundo, mas que são índios. Então, aí é que está essa questão dessa obra. Professor, acho que mais 2 perguntas, mas você acredita que essas mobilizações, né, descritas, elas podem ser vistas mais como resistência ou como produção de novos arranjos sociais? Ou não existe essa divisão bem claramente? Que uma já pressupõe a outra. Eu vou te provocar e tu vai rir, mas se tu pegar aquela ideia de produto e de processo, É verdade, entendeu? Então, é na verdade, não tem como. realidade, ela é um produto de uma de uma nova forma das pessoas se ver e se perceberem dessa relação de contato. Porém, é necessário, enquanto processo, olhar que era um número diminuto de pessoas e não eram pessoas, em sua maioria, não eram pessoas novas, eram pessoas que já tinham uma certa idade, né? Já tinham passado de uma certa fase. Né? Já eram pessoas que já estavam lá com seus 25, 26 anos, outros chegando a 30, né? Quando começam a fazer essa questão de reivindicar. Vou dar um exemplo para ti bem claro: os Mura. Tá? O que você vê de Mura hoje está entre uma das etnias com maior população do Brasil. Mas era diminuto, final dos anos 80, você olhar só a figura de uma liderança que estava dentro da Coiab, que era o Cláudio Mura. Entendeu? Então, o que vem dentro desse processo? Vem outras pessoas também já um tanto madura para segurar todo o rojão do que é o preconceito, e começa uma movimentação. Isso que é interessante, porque essa obra permite ver esse retrato nesse momento, mas também permite as pessoas se verem dentro desse processo a partir do retrato. Tem aquela coisa, que esse pequeno aqui, esse daqui era aquele, pô, mas olha como é que ele está hoje grande. Né? Tendo essa questão do processo enquanto tempo. Agora, o que ocorre? Aquilo que você não via mais ou menos há uns 40 anos, dentro dessa mobilização, dentro da articulação, você já vê hoje, dentro de uma relação mais ampla, inclusive quando você observa em comunidades crianças e nas escolas pessoas já com alto orgulho dizendo o que são, coisa que você não via isso entre algumas crianças, alguns adolescentes, falando em termos temporais ou até jovens,
quando essas mobilizações começaram. Só para te ter uma ideia, se você puxar aí no Google, você olha assim, campanha de demarcação de terras 1994. A figura do Rocha, que foi até feito, aquele desenho acho que deve ser feito pelo Rocha, que faleceu no período da pandemia, que era o jornalista do Cine. Acho que ele fez a foto, essa foto ficou estampada em várias faixas, tinha até camisa. Tá? O rosto da criança, eu conheço o rapaz, hoje ele já está adulto, já tem acho que os 3 filhos, mora na Cidade Nova, tá? É da etnia, a sua mãe é da etnia tucana, tá? Não fala tucano, mas a sua irmã, que tem uma diferença de 8 ou 9 anos para ele, tá? Já consegue falar. Então você vai tendo rupturas, você vai tendo revisão ou recondução nesse processo. Então a gente tem que olhar que esses produtos não é um produto, são produtos dentro dessa reconfiguração de processo. Então é melhor botar no plural, os dois, produtos e processos. Entendi, professor. Professor, eu acho que uma última pergunta, né, para finalizar, o que o senhor quer destacar novamente para o pessoal não perder de vista, para quando relerem esse texto, para que é importante para quando forem fazer a prova, para não esquecerem desse fato que é incontornável nessa leitura, professor? Quais são esses pontos que o senhor levanta para finalizar? Primeiro, a obra, elas são diversas, vou usar metáfora, tá? Elas são diversas fotografias, tá? Diversas fotografias. É um filme, tá? É um filme com diversas fotografias. O que é necessário, às vezes, tá? E às vezes pode ter fugido ao organizador, é aproximar as fotografias. Esse é um dado, porque você pode ter, por temática, e aí eu acho que essa obra está organizada assim, você tem temáticas, tá? Você vai ter temática de movimento. Opa, beleza. Mas fique atento que você não tem só um movimento. O movimento do pessoal das organizações, no caso a FOIRN, que tem São Gabriel, é um, a sua demanda é uma, ou as suas demandas. Quando você vai ver de Barcelos, no mesmo período, são outras, enquanto um não precisa fazer reivindicação da sua identidade, o outro precisa, entendeu? E às vezes e a outra que não aparece, que é o caso de Santa Isabel. Então, olha, você tem a mesma fotografia, o mesmo movimento, mas eles não estão, de alguma forma, nessa sequência que você poderia pensar o movimento a partir da FOIN e pensar para todos. Não, a FOIN vai construir isso posteriormente, dentro das suas articulações. Tá? Que aí é que ela vai começar a criar o que é hoje, depois você vai ler sobre isso, as pessoas vão ler, sobre as várias coordenações que eles vão construindo. Então, as coordenações estavam para o rio Valpés, para o rio Tiquié, para o rio Içana, para o rio Chié, e depois ele começa a baixar para o Rio Negro. Então, mostra esse movimento. O segundo é importante que cada situação ele não é desprovido de contextos. O problema será como cada contexto vai imprimir um ritmo situacional. Mas eles estão tudo dentro de um contexto. O rito situacional, ou ritmo situacional, é que vai dar essa dinâmica. Então, eu não perder isso de vista. E olhar sempre e fazer uma pergunta. Eu leio sobre um artigo, eu acho que eu escrevo nesse livro, se não me falha a memória.
Então, o que eu quero dizer quando escreve sobre a Associação das Mulheres de do Alto Rio Negro? Eu quero dizer que essas mulheres, que as suas famílias, em geral, estão na região de São Gabriel da Cachoeira, porém não há, aí eu volto de novo, um descontínuo de reconhecer. O que houve é um descontínuo de como se articular para quebrar a barreira da ideia de que foi, e que na realidade nunca foram desvinculadas. Então a gente sempre tem que olhar esse material como eu estou vendo esse contexto aqui, lá, mas esse contexto de São Gabriel ele pode estar aqui em Manaus, o contexto de Barcelos pode estar em Manaus, o contexto de São Isabel em Manaus, como o contexto de Novo Airão. Depois eu olho para cada situação e faço essa ligação com esses diversos contextos, e você vai encontrar elementos que são diferentes, mas têm a mesma lógica. E aí é entrar na ideia de que o autor trabalha a partir da ideia de contato, traz dentro de uma antropologia interpretativista e que busca situar o sentido justificado dessas mobilizações. Certo, professor. Muito obrigado pela participação. Agradeço. Eu acredito que o aluno que for prestar essa prova, ele aprendeu muito hoje, ele já tentou algum detalhe que deixou passar. Enfim, professor, obrigado pela participação. Olha, infelizmente, poderíamos, mas o que fizemos aqui é louvável, nós demos uma ideia do livro na sua totalidade, entendeu? O livro é a sua totalidade. Porém, procuramos situar quais são os elementos importantes para ler essas particularidades que são apresentadas em cada capítulo. Eu acho que o caminho é esse, entendeu? O Rio Negro, eu costumo dizer, eu estou com, mais ou menos, deixa eu ver, 31 anos, né? 31 anos, fez agora, em contato com o pessoal do Rio Negro, assim que eu chamo. Viajando o Rio Negro, são 27 anos. Então, cada subida do Rio Negro, eu aumento um zero à direita. Então, eu digo que eu conheço o Rio Negro 0,00001%. E o Rio Negro é uma região, vamos dizer, poliétnica, de uma complexidade para ser compreendida, leva tempo. Toda vez que eu subo o Rio Negro, parece que aumenta um zero a mais. Certo, professor. Obrigado, tá? Tá legal? Agradeço. Uma boa prova a todos, uma boa leitura e sigamos.